Gente, essa época do ano é complicada para a criançada, tem doenças respiratórias, viroses, a volta às aulas com muitos vírus em circulação. Inclusive, lá em Franca, na semana passada, uma creche teve que ser fechada por conta da síndrome conhecida como mão-pé-boca. E para a gente falar mais sobre isso e também outros assuntos relacionados à saúde da criançada, está aqui com a gente no nosso núcleo de jornalismo o médico pediatra André Lotti. Doutor, muito bem-vindo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutor, a gente começa então, eu já queria entender o que é a síndrome mão-pé-boca, como tratar de uma forma adequada essa doença que causou o fechamento dessa creche, pelo menos de forma temporária lá em Franca. Bem-vindo, doutor. Obrigado, André. Então, a síndrome mão-pé-boca, ela mesma se autoexplica. É uma virose causada por uma família de vírus, dos enterovírus, e ela basicamente vai fazer lesões nas mãos, nos pés e na boca das crianças. Né? Ela é bastante comum nesse período mais quente do ano, entre a primavera e o outono, e justamente ela acontece muito mais em escolas e creches, justamente porque você vai ter aquela questão de muitas crianças próximas. Né? A via de transmissão dela é por via oral e fecal. Então, por exemplo, numa creche, que normalmente vai ter o mesmo local onde as crianças vão ser trocadas a fralda, se você não tem uma higienização adequada, constante, aquela questão mesmo, um protocolo para higienizar a mão a cada troca de fraldas, você acabou de limpar o neném, vai pegar um outro bebê, você pode estar contaminado ali com o vírus na sua mão e acaba transmitindo para a criança seguinte. E como trata, doutor? O bom da síndrome mão-pé-boca é porque ela é uma doença benigna. Existe no imaginário popular que ela é uma doença grave, né, causa muito temor nas mães. Quando você fala que está com mão-pé-boca, normalmente causa um certo desespero, mas ela tem uma evolução muito boa na grande, enorme maioria dos casos. O tratamento dela é basicamente sintomático, porque quando faz ferida na boca, essa criança pode ter dor e isso dificulta ela engolir, principalmente água, causando desidratação. Então você acaba dando basicamente analgésicos se ela tiver ferida na boca e tiver alguma dor. Doutor, além da síndrome mão-pé-boca, quais outros vírus que mais acometem as crianças, principalmente quando a gente fala nesse retorno às aulas? Retorno às aulas é o temor dos pediatras, porque quando começa a aglomerar novamente as crianças, ainda mais chegando o outono, então mês que vem principalmente voltam os quadros respiratórios. A gente já sabe que o período de pico do vírus sincicial respiratório, que é o causador da bronquiolite, é esse período agora a partir de março. E não tem como, né? Juntou criança, uma acaba transmitindo para outra e você vê muita gripe e resfriado. Então já vamos para as perguntas que vão chegando aqui para a gente. A Márcia do bairro Monte Alegre, aqui em Ribeirão, está perguntando: tosse pode gerar rouquidão nas crianças? Sim, a tosse ela é um sintoma muito inespecífico. Basicamente, qualquer problema que você tenha no trato respiratório ou mesmo uma doença do refluxo pode causar tosse. Então, por exemplo, se a tosse afeta mais a garganta, ela pode causar rouquidão, sim. A Michele de Bonfim Paulista: minha filha já teve pneumonia, bronquiolite. O que posso fazer para evitar doença respiratória, especialmente durante o outono e inverno? O grande problema das viroses, né, respiratórias é a aglomeração. Então você tem que ter cuidado, evitar lugares muito aglomerados, shopping final de semana, igreja, festas populares que juntem muitas pessoas, mercados. Uma questão muito de higiene, lavar bastante as mãos e muita hidratação. Fora isso, não tem muito o que fazer, não. Agora, normalmente você tem aquela criança que fica doente um período e depois ela tem uma evolução muito boa, como todos nós, graças a Deus. Doutor, meu filho de 2 anos é ruim para se alimentar. O senhor acredita em seletividade? Eu apresento um cardápio variado, mas ainda assim fica complicado. O que posso fazer para tentar mudar esse quadro? É Rosângela do Jardim Botânico, em Ribeirão. A seletividade ela é real. 2 anos é um momento em que a criança passa o primeiro momento de seletividade, ela realmente começa a escolher alguns alimentos. O que a gente precisa nesse caso para ajudar seu filho é entender quando começou essa seletividade, como é que foi a introdução alimentar dele e eventualmente até voltar na sua gestação, porque a gente sabe hoje que muito do paladar do bebê depende do quanto a mãe comeu durante a gestação. Uma mãe que já não come adequadamente frutas, legumes, por exemplo, a introdução alimentar do filho pode ser mais difícil. Pergunta do Marcos, que chega de Franca. O que pode ser quando a criança tosse e sai sangue, doutor? Então, quando tosse e sai sangue, vai precisar avaliar, porque não é o normal uma tosse sangrar. Então, a gente teria que colher uma história mais adequada para tentar entender por que essa tosse está causando um sangramento e qual é a frequência disso e a quantidade.
que tudo isso vai ajudar no diagnóstico diferencial. A Lourdes do Jardim Palmares, a minha filha tem bronquite durante esse período de tempo seco, aí as crises pioram, tosse constantemente. Alguma dica para tentar amenizar esse quadro, doutor? Aqui em Ribeirão a gente tem a piada que você tem 6 meses de nariz bom, 6 meses de nariz ruim, por causa justamente dessa umidade que é muito baixa aqui no nosso ar. Primeiro você vai precisar ser avaliada para saber o que é essa bronquite, se ela é só uma alergia, se ela tem algum outro fator envolvido. Mas uma coisa que você consegue ver rapidamente é dar uma modificada no ambiente que a criança dorme. Muito dos sintomas acontecem muito mais à noite. Então, é tirar bicho de pelúcia, tirar cortina, da preferência para aquelas de material que você consiga limpar à noite. Se for usar um ventilador, porque é por causa do calor, limpar a pá do ventilador com um paninho úmido. E botar uma bacia, por exemplo, com um pouco de água para melhorar a umidificação nesse quarto. A Marielle está dizendo aqui, tosse, peito chiando no bebê, o que pode ser, doutor? Aí essa questão do peito chiando, existe uma diferença grande do que o pessoal considera peito chiando para o que o pediatra considera peito chiando. Porque o bebê, como ele tem uma caixa torácica estreita, se você tem alguma secreção no nariz, por exemplo, esse ar já entra fazendo um turbilhonamento, aquele meio bagunçado, e quando você coloca a mão no peito, você sente um barulho que costuma se chamar de chiado. E isso muitas vezes só o nariz entupido, porque normalmente quando você tem um chiado, que é o que a gente considera medicamente, em termos médicos, é um broncoespasmo, é quando fica uma dificuldade, um estreitamento para o ar entrar e aí causa esse barulho que é o chiado, que parece até uma chaleira quando a água ferveu. Outra pergunta aqui da Marcela. Doutor, a minha filha apresenta brotoejas com frequência, como acabar com elas? A brotoeja é muito relacionada com o calor. Então, é você prestar atenção como é que está o ambiente que a sua filha está, que tipo de roupas você está usando e qual tipo de tecido que você tem colocado. Quando você tem brotoeja, antigamente se usava muito pasta d'água, ela é um ótimo secativo, o grande problema dela é porque ela mela, mas existem outras opções que já não vão ter essa questão sensorial de melar a roupa, etc., para você utilizar com a sua filha. A Cláudia traz uma pergunta aqui, é muito importante a gente falar disso. Doutor, quando a criança toma ali um vidro de Rivotril, por exemplo, então a gente está falando de medicamento que é controlado, O que pode acontecer com uma criança que acidentalmente ingere algum medicamento? Se você tem dúvida de quanto foi que ela ingeriu, o ideal é você buscar o atendimento médico. Dependendo do tempo da ingestão, vai mudar a conduta que vai ser feita. Mas, basicamente, se a criança ingeriu a medicação, ela vai ter os efeitos esperados da medicação. Porém, a gente tem que lembrar que a criança é um organismo muito menor e que doses semelhantes que a gente toma para a criança costumam ser doses mais elevadas para ela, com maior risco. O ideal também é tentar manter todos esses materiais mais perigosos, sejam remédios, itens de perfumaria ou produtos de higiene, longe do alcance das crianças. Pergunta da Ângela, de Ribeirão Preto. Ela tem uma filhinha de 1 ano e outra de 9. Quanto tempo, doutora, a criança pega uma certa imunidade? Ela está dizendo aqui que uma delas tem sinusite e enxaqueca com frequência. A enxaqueca normalmente tem um quadro genético, e não tem muita questão a ver com a imunidade. Mas ela consegue tratar, se for uma menina de 9 anos, você já consegue fazer algum tratamento para dar uma qualidade de vida melhor, porque ninguém merece uma dor de cabeça. Em relação à questão da imunidade, basicamente assim, o ser humano, o nosso sistema imunológico, para funcionar bem, precisa ficar doente. Então a gente dá as vacinas, que muitas vezes são para prevenir doenças graves, bacterianas, para você desencadear essa resposta imunológica sem ter o contato com a doença em si. Porém, para vírus, o nosso corpo não funciona bem, porque os vírus, principalmente os respiratórios, eles têm uma característica que é a seguinte, ele muda muito frequentemente. Então, por exemplo, você vê, a influenza, todo ano lançam uma vacina. Eles pegam basicamente os vírus que circularam no anterior e desenvolvem uma vacina para a gente, tendo contato com esse vírus mais atual, não fazer um quadro grave. Via de regra, a gente fala assim, a criança vai ficar doente no período que ela encontrar com outras crianças, seja com 6 meses, seja com 1 ano, 2 anos. Então, basicamente, entrou na escola, vai ter um período de doença, ou então quando junta todo mundo ali na brinquedoteca. Tem mais uma pergunta bem interessante que chegou aqui para a gente, doutor, é da Aline de Bebedouro. Qual que é a importância do aleitamento materno nos primeiros meses de vida e até quando esse aleitamento ele é recomendado? O aleitamento materno ele é considerado o padrão ouro de alimentação para o bebê. Ele deve ser prioritariamente exclusivo até o 6º mês de vida, depois ele é indicado até os 2 anos e após isso, enquanto for bom para a mãe e o bebê.
né? Não tem uma idade para você falar assim, agora eu não preciso mais amamentar. Se a mãe gosta de amamentar e a criança gosta de mamar, e estão todos satisfeitos com isso, fiquem à vontade. Né? Os benefícios do leite materno é porque, além de ser um alimento, ele também vem com os anticorpos da mãe. Então, ele acaba causando uma proteção de tudo que a mãe teve contato, passa para a criança nesse momento que o sistema imunológico dela ainda é muito imaturo. Vamos para mais uma pergunta aqui da Thaís. Quais são os principais sinais de alerta nos bebês, nas crianças pequenas que os pais devem, então, observar? O que eu observo hoje? A febre é sempre um medo, mas não é só febre, porque a criança pode ter febre e está muito bem. Então, você tem que ter alerta com a criança se a febre é acima de 39 graus. Essa febre precisa ser avaliada. Abaixo de 39 graus, você tem que observar como a criança está. Porque é normal que quando a criança esteja com febre, assim como a gente, que você fique com um pouco de dor no corpo, aquele mal-estar, e fique mais para baixo, meio jururu, quietinho, largado no canto. Porém, quando você medica essa febre e a criança passa a febre e volta ao normal, isso é um sinal bom, porque isso normalmente remete a um quadro viral. Os quadros bacterianos tendem a acometer muito mais a criança e deixar a criança com um mal-estar, prostrada, largada, mesmo sem febre. Que outros sinais? É muito você observar, você conhece o seu filho. Então, se você está vendo que aquela criança está muito diferente do normal, isso é um sinal de alerta. Porque uma criança ficar doente e perder o apetite, o problema não é perder o apetite, o problema é a criança deixar de fazer todo o resto, porque a criança precisa brincar, então ela só vai deixar de brincar se alguma coisa realmente impedi-la de fazer isso. E lembrar que, independente do que qualquer médico fale para você, quem conhece o seu filho é você, ninguém mais do que você. Se você está sentindo, você está percebendo, busque avaliação. Doutor André Lorte, pediatra, vou agradecendo muito a presença do senhor aqui, doutor. Inclusive, vou pedir para o doutor responder mais algumas perguntas lá no nosso Instagram, porque chegaram várias aqui. Para não deixar o telespectador sem resposta, o doutor vai participar de um videozinho lá com a gente. Curta a nossa página, @tvclube no Instagram. O doutor termina de responder as perguntas que chegaram lá no nosso Instagram. Doutor, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço também.